Bom, estamos aqui na Escola de Engenharia da UFG em mais um programa conversando com dirigentes da UFG e esclarecendo que o professor Emiliano, ele é um dirigente, no mínimo, da sala de aula dele, de algumas salas de aula dele. Então é um grande dirigente e contamos com a participação do professor Jonatas, que vai nos conduzir nessa entrevista com o professor Emiliano, que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, aqui no próprio prédio da engenharia. Então, eu quero agradecer em nome da Egresso, tanto ao professor Jonatas quanto ao professor Emiliano, por nos conceder essa entrevista. Então, passamos a palavra ao professor Jonatas Silva. É um prazer estar aqui na Faculdade de Engenharia com o professor Emiliano e, naturalmente, com a TV Egresso e o seu presidente, o Eliomar. Primeiro porque o professor Emiliano, ele hoje não tem o seu nome apenas circunscrito a esta unidade. O nome dele transcende esses muros desta unidade. Ele hoje não é dirigente de sala de aula, como você ressaltou aí metaforicamente. Mas ele já foi dirigente. Ele ocupou um cargo importante na universidade. Nós não podemos esquecer disso. E foi numa pró-reitoria de extensão. E com isso o professor Emiliano concebeu o maior projeto de extensão de uma universidade, na Universidade Federal, tentando despertar a universidade para sair do seu campus e vir em direção à sociedade, dialogar com essa sociedade. E esse projeto do professor Emiliano, que é um projeto virado ambiental, ele vai naturalmente expor aqui para nós o que tem sido feito, ele acorda a universidade para colaborar com políticas públicas, na formulação de políticas públicas. Isso dá uma importância grande, é uma universidade militante, uma universidade fora do seu campus. Por isso, professor Emiliano, eu gostaria que o senhor colocasse esses pontos principais sobre o projeto Virada Ambiental e sobre também o seu exercício do magistério aqui nessa escola, que tem todo um histórico muito importante para a cultura do Estado de Goiás. Puxa, primeiro, um privilégio, uma honra para mim imensa estar aqui ao lado do professor Jonatas, uma pessoa que eu admiro, respeito e tenho como norte há muitos anos na minha vida. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no governo do Estado de Goiás, quando o senhor foi da Secretaria de Segurança Pública e eu da Secretaria de Meio Ambiente. Então é uma admiração profunda de muito tempo que eu tenho pelo senhor e a oportunidade que na pessoa do Eliomar me concede de poder aqui falar com vocês dentro de um conceito tão importante do ex-aluno, ou seja, a gente agregar pessoas para manter a história, manter o conhecimento e principalmente manter o lastro que foi o nosso berço cultural, que é a UFG. Isso é bastante importante e eu me sinto muito honrado com isso, com essa deferência de estar podendo participar hoje desse programa tão importante. Em relação à Escola de Engenharia Civil e Ambiental, na qual eu estou, e com muito orgulho, primeiro eu quero expor a importância histórica dessa unidade. A gente está aqui na primeira construção física da Universidade Federal de Goiás. A gente tem 2 prédios nessa escola que foram concebidos, desenhados e projetados por Eurico Godoy e Helder Rocha Lima, que são 2
grandes referências da arquitetura goiana na década de 50 e, através das mãos deles, das penas deles, criaram esse desenho desse bloco A, que a gente está aqui ao lado desse bloco A, que é um exemplo de arquitetura em todos os sentidos. É uma arquitetura que representa a década de 50. Aqui a gente está localizado na face norte desse prédio. A face norte desse prédio é onde bate mais sol aqui na nossa cidade. Com isso, as janelas são menores, tem os protetores no entorno da janela para que o sol não bata diretamente nessa janela, nessa parede. Internamente a gente tem um corredor que é próximo à área mais quente do prédio e as salas dos professores do lado de lá. Então é uma aula de arquitetura, de conforto térmico e acústico que a gente pode todos os dias conviver, aprender com ela e tudo mais. Então estar dando aula dentro de um edifício histórico como esse já é algo muito importante para mim. A outra questão é que a gente está num século desafiador, um século XXI que dentro da Escola de Engenharia Ambiental a gente tem desafios imensos. A gente tem desafios em relação a mudanças climáticas, a gente tem desafios em relação à mobilidade urbana, a gente tem desafios em relação à drenagem urbana, a conforto térmico, conforto acústico e no meio rural, o desmatamento e a queimada cada vez mais intensa. Então, pensar políticas públicas face a esses problemas do século XXI é papel de uma universidade pública. E quero aqui registrar, fazer aqui um ato de memória do meu finado pai, que dizia que eu iria estudar em universidade pública e o conhecimento é público. Então o conhecimento de que se era dentro de uma universidade pública deve servir a essa sociedade que mantém essa instituição. Então o nosso grande desafio é ter aqui alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, fazendo pesquisas frente a esses desafios do século XXI. Então cada vez mais ressalta a importância da gente dialogar de maneira mais intensiva a comunidade acadêmica e a comunidade não acadêmica. Eu, inclusive, professor Jonatas, eu evito falar universidade e sociedade, porque a universidade é parte da sociedade. Ela tem que se entender dentro da sociedade enquanto academia e não academia. Eu faço essa diferenciação dessa maneira. E aí entra o papel da extensão universitária, que é um papel de mão dupla. Ou seja, não existe só conhecimento dentro da universidade. Existe um conhecimento acumulado, tradicional e muito forte fora da universidade. E essa interação dialógica entre comunidade acadêmica e comunidade não acadêmica que faz com que a espiral do conhecimento cresça, gire. E aí vem o papel do projeto Virada Ambiental. Um projeto pensado em 2019 e que só foi efetivamente viabilizado, e eu quero mais uma vez publicizar isso, por meio das portas que foram abertas a esse projeto através do professor Jonatas. Em uma conversa informal com o professor Jonatas durante um almoço, eu falei que estava com uma ideia de fazer a compensação ambiental do carbono emitido pela universidade. Faríamos esse plantio dentro da universidade de 1000 mudas, mas que a intenção era que a gente também fizesse em algumas outras cidades. Em 2 ou 3 outras cidades, estaria muito bom no ano de 2019. Por meio dessa conversa com o Dr. Jonatas, esse projeto ganhou uma força gigantesca já no seu primeiro ano. Fomos ao Ministério Público, fomos à Assembleia Legislativa e fomos à Associação Goiana dos Municípios. Lá, conseguimos a adesão imediata de 149 municípios no ano de 2019. Fomos um batalhão ambiental. Um batalhão ambiental, uma luta do bem, uma guerra pela sustentabilidade, né? Mas que só foi possível por meio de pessoas. Eu costumo dizer que uma instituição não é o nome dela, são as pessoas que estão nela. E essa credibilidade histórica, esse laço histórico que se tem, abre portas. E o senhor nos abriu porta. Eu não conhecia as pessoas que estavam na Assembleia Legislativa, que estavam na Associação Goiana dos Municípios, e lá as portas foram abertas, e esse projeto hoje deixou de ser um projeto de plantio de árvores. Ele passou a ser um projeto de conscientização ambiental, em que a gente promove capacitação dos técnicos das secretarias municipais do meio ambiente ao longo do ano, promove eventos culturais e esportivos,
fazendo a compensação do carbono emitido por esses eventos e fazendo o plantio no dia 22 de novembro. Hoje, o projeto Virada Ambiental está em 17 estados brasileiros, no Distrito Federal, no Chile, na Argentina, na Espanha e em Portugal. Ou seja, é a validação de que a universidade tem que ser esse grande fervedouro de políticas públicas, de entender que é necessário que ela rompa suas barreiras físicas e dialogue intensamente com essa comunidade não acadêmica, para dar resposta a essas temáticas que a sociedade cada vez mais tem como desafiadora no século XXI. Então, assim, aproveito aqui também para mais uma vez enaltecer e reconhecer o papel do Dr. Jonatas nesse projeto e dizer do meu privilégio, da minha satisfação, da vida, e eu coloco, quando se fala vida, de Deus ter me colocado na possibilidade de estar naquele momento conversando com o senhor e ter aberto essas portas dessa maneira. O professor lá que você levou, quem era? Professor Denilson. Pois é, o professor dele, cadê ele? Professor Denilson Teixeira dá aula conosco aqui na Escola de Engenharia e que desde o primeiro momento acompanha dentro desse projeto, e o professor Heleno. Heleno, cadê o professor Que é Heleno? da Escola de Biologia. O professor Heleno, ele está num processo de já finalizar as atividades acadêmicas dele, já está muito próximo da aposentadoria, e com isso ele se afastou um pouco mais do projeto. Mas o professor Heleno é uma alma desse projeto. É a alma desse projeto, e o reconhecimento ao professor Heleno sempre, com sua história, com seu conhecimento, com sua tradição, e isso é muito importante que se diga. São pessoas que fazem essas ações fortes, não a ação em si. Eu me lembro, Emiliano, daquela solenidade que nós tivemos na Assembleia Legislativa. A gente estava lá, um magnífico reitor, o Edvar, entendeu? O professor Edvar, ele desde o primeiro ano e até esse momento sempre esteve presente às atividades da virada ambiental, endossando a virada ambiental, se desdobrando para participar e abrindo as portas do projeto para outras instituições. Então aqui também o nosso grande reconhecimento ao professor Edvar, que colocou a virada ambiental na pauta de outras universidades públicas também do Brasil, quando então era o dirigente da associação que reunia as universidades federais do país. E também colaborou muito e colabora muito. A sua irmã, que trabalha na Assembleia Legislativa, no assessoramento lá. É verdade, é verdade. A Luísa é uma parceira imensa, porque por meio da articulação dela, a gente conseguiu chegar a 2 deputados que também catapultaram esse projeto. O primeiro deputado, o Calil, lá de Umas, o deputado Calil, que fez em 2019 uma lei que reconheceu a virada ambiental como uma política pública, um dia da conscientização ambiental, e agora, posteriormente, a deputada Rosângela Rezende, que incorporou o projeto Virada Ambiental à sua agenda, a agenda da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e criou a possibilidade da gente usar a estrutura da Assembleia Legislativa para fazer as capacitações dos vários parceiros que a gente tem nas prefeituras dentro da Assembleia, transmitindo esses cursos via internet para todo o planeta. Então foram 2 deputados que foram de extrema importância dentro da virada ambiental, ou seja, a virada ambiental é um ecossistema do bem, em que todos conseguem colocar dentro da sua participação, da sua atividade em si, para um propósito único, que é a conservação ambiental. E é importante que se diga que, sendo hoje o maior projeto de extensão do país, até hoje não entrou um único real, um único dinheiro para esse projeto. Tudo é feito por meio de parcerias. Até o presente momento, ou seja, em 6 anos, já plantamos mais de 5 milhões de mudas no Brasil. Com a participação e o apoio da deputada Rosângela, a gente conseguiu viabilizar um aplicativo de celular para se gerenciar esse projeto. E aí, professor Jonas, na sua sempre elegância de me lembrar disso, é importante também que se destaque os parceiros de empresas privadas, que eles que realmente bancaram grande parte dessas mudas. E da primeira hora, do primeiro momento dessa parceria, a gente tem a Saga Moto, que já propôs em 2019 que cada moto, cada barco e cada motor de popa vendido seria convertido em uma muda. Com isso, desde 2019, eles já doaram mais de 800 mil mudas para o projeto Virada Ambiental.
Então são parceiros assim que nos motivam, que nos alegram e que nos fazem pensar em ter um século XXI um pouco melhor do que o que aconteceu no século XX em termos ambientais. E por uma questão de justiça também, Emiliano, nós não podemos esquecer de um grande amigo, que inclusive recebeu um título de doutor honoris causa da Universidade Federal, e é o seu Jeremias. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ah. Jeremias Lunardelli, com a sua sabedoria, com a sua elegância, seu bom senso, sua amorosidade, sempre mostrou que a gente precisaria refletir o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje. E ele deu exemplo. Ele é um exemplo. Exato, ele deu exemplo. É. E você fez uma belíssima homenagem para ele quando você lançou um livro com o testemunho dele. Foi eu tenho o privilégio de ter pessoas absolutamente sensacionais na minha vida, que foram me ensinando muita coisa, eu continuo aprendendo muita coisa ao longo do dia. Uma dessas pessoas é o Jeremias, e que no dia lá do lançamento do livro do nosso querido Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que faço aqui até um parênteses, para quem não conhece, que conheça o nosso instituto, nós temos um patrimônio riquíssimo no estado de Goiás, então vale a pena a visita, o conhecimento dessa história. E o Jeremias teve a disponibilidade de, no dia do lançamento, falar algumas palavras lá, um pouco sobre a minha vida, sobre o meu trabalho e tudo mais. Foi muito emocionante. Eu acho que, inclusive, me parece que no regimento da universidade, ou na legislação, tem lá uma homenagem que a universidade pode fazer, mesmo para aquelas pessoas que não têm curso universitário, título de doutor honoris causa. Quem sabe a gente poderia pensar um título desse para o Jeremias. Olha aí, entendeu? O que você acha? Eu acho uma ideia, mais uma ideia homenagem que faz um homem, deixou tudo para lutar por uma causa importante para a humanidade, de alto significado para a humanidade. O Jeremias, ele transformou a vida dele em uma oração. Exatamente. Ele pegou o que ele tinha de patrimônio pessoal e entregou esse patrimônio pessoal para benefício da sociedade. O que era particular virou para uma área absolutamente social. E esse exemplo de vida que é o Jeremias, que sempre nas palavras dele, ele fala que foi um dos maiores desmatadores do país. E hoje não, há mais de 20 anos, é um dos maiores conservadores ambientais do país, é de grande significado para o estado de Goiás. E aí, lembrando também aqui do Instituto Histórico, lembrando da história do Jeremias, lembrando da história do senhor, lembrando da Escola de Engenharia Civil e Ambiental desse prédio, quero também aqui aproveitar a oportunidade, Leomar, para falar a frase do nosso querido Mário de Andrade, que falava que um povo que não conhece e não respeita a sua história não merece o seu futuro. Então é muito importante que nós, docentes, nós egressos da UFG, conheçamos a nossa história, a história do estado de Goiás. O estado de Goiás hoje tem uma população muito grande, muitas pessoas que vieram recentemente para o estado de Goiás, inclusive de docentes e discentes. E é fundamental que essas pessoas entendam que eles estão pisando num solo que está sendo cultivado por pessoas há mais de 300 anos. Cultivado no sentido de criar história, criar poesia, criar literatura, criar geografia, criar conhecimento há mais de 300 anos. O estado de Goiás não está sendo inaugurado no século XXI. Temos uma história muito larga, muito forte, e as pessoas que fizeram essa história e que ainda estão vivas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e toda a nossa homenagem. E não tenho dúvida que o Jeremias Lunardelli é uma dessas pessoas. Verdade. Outra coisa, presidente e egressos, é importante ressaltar que o professor Emiliano tem todo um histórico ligado à universidade, porque ele teve quase todos os seus descendentes prestaram relevantes serviços à Faculdade de Direito, essa faculdade centenária nossa. Não foi isso, Emiliano? Verdade, eu não ia nem comentar o doutor Jonas, na gentileza dele,
eu tenho uma história muito grande com a Faculdade de Direito. Hoje dou aula no mestrado e doutorado da Faculdade de Direito, que muito me honra, porque isso é revisitar a história da minha família. Em 1903, na antiga capital goiana, na cidade de Goiás, na querida cidade de Goiás, o meu bisavô, Sebastião Fleury Curado, participou da instalação da Academia de Direito de Goiás. Sendo assim, o primeiro ocupante da primeira cadeira da Academia de Direito em 1903, na cidade de Goiás. E meu avô, genro do Sebastião Fleury Curado, junto com seu irmão, Claro de Godoy, fizeram a transferência da Faculdade de Direito em 1937 da cidade de Goiás para a cidade de Goiânia. Nesse momento, nessa oportunidade, meu avô, Albatene Caiado de Godoy, OAB 01 do estado de Goiás, era diretor da Faculdade de Direito. E o Claro de Godoy, que era irmão dele, era deputado federal e possibilitou que o diploma de Direito emitido pela Faculdade de Direito do estado de Goiás em 1937, naquela época, fosse reconhecido nacionalmente e a partir de então todo advogado formado em Goiás podia atuar em nível nacional. Então assim, é uma história que eu me orgulho muito, que eu tenho muito privilégio. Então estar na UFG é estar no seio da minha família. Isso para mim é um grande privilégio. Por isso, inclusive, que eu tenho tanto deferência, Eliomar, a você, ao seu trabalho, ao trabalho dos egressos e sempre insistindo de que a gente jamais pode esquecer do nosso passado. Então que os egressos revisitem permanentemente e jamais rompam o lastro histórico que eles têm com essa universidade. É uma universidade pública e sendo uma universidade pública de um país carente, nós temos um papel social muito grande. E esse papel social é muito bem exercido por vocês na associação e deve ser cada vez mais forte pelos nossos egressos. Veja que os egressos tiveram uma lição clara, objetiva, pedagógica, sobre o sentimento do pertencimento. Essa lição foi dada pelo mestre Emiliano. Professor, caminhando já para o encerramento, exatamente sobre essa ideologia que a Egresso incorporou graças ao professor Jonatas, do pertencimento, eu gostaria de colocar à disposição do professor Emiliano, professor Jonatas, e antes de iniciar a entrevista nós falávamos sobre a importância arquitetônica desse prédio. Então colocar à sua disposição o que a Egresso puder arregimentar de ex-alunos com condições de fazer aquela campanha que é seu ideal, de restaurar esse prédio pelo seu valor histórico. Olha, é absolutamente grato por essa observação, Eliomar. Eu aproveito muito então essa oportunidade dada aqui nessa fala, nesse programa, de realmente conclamar, de fazer um apelo aos egressos para que a gente faça um projeto de revitalização tanto do bloco A e B da Escola de Engenharia. Esse patrimônio não é da UFG, esse patrimônio é da sociedade goiana. Esse patrimônio é um marco arquitetônico da cidade de Goiânia e naturalmente do estado de Goiás. E a gente tem aqui vários egressos que hoje estão enraizados no setor da engenharia, que podem efetivamente nos ajudar a pensar num processo de revitalização desses dois prédios, que está num momento muito... Esse prédio foi, como eu disse, construído em 1959, está num momento crítico e que é necessário que nós todos revisitemos nosso passado, que entendamos esse sentido de pertencimento, que esse patrimônio aqui faz parte do patrimônio cultural das empresas que vocês trabalham hoje. Que essas empresas são possíveis pelo conhecimento gerado e fomentado dentro desses prédios. Então, o trabalho de revigorar esse prédio seria o trabalho de revigorar o nascedouro intelectual da empresa que vocês estão hoje. Então é bastante importante que a gente revisite isso e por meio dos egressos, entrem em contato conosco. Vamos pensar juntos uma forma de manter esse nosso patrimônio em pé. Professor, então a despedida, né? Bom, eu quero despedir com muita alegria e dizer que essa entrevista do professor Emiliano nos
concedeu para a TV Egresso, é uma fonte não só de história, mas também de cultura e de compromisso. Compromisso dele com a universidade, compromisso dele com esse projeto maravilhoso que é a virada ambiental. É um compromisso com a sociedade goiana. E eu tinha esquecido que o professor Emiliano também prestou um relevantíssimo serviço na Secretaria do Meio Ambiente, quando era eu secretário de Segurança Pública. Ele até andou dando as lições para mim, como é que eu devia como é que eu devia ter as certas ações nessa área ambiental, desde aquela época. E até mesmo para o governador Marconi Perillo. Foi isso? Sim, sim. Tivemos belíssima história naquela época e também sou muito grato a essa oportunidade na qual a gente teve toda a liberdade técnica por meio das mãos do governador Marconi Perillo, que jamais teve qualquer interferência na área técnica da questão ambiental. Então era um momento de cordialidade, de afinidade, que a gente pôde deixar um legado bastante interessante para o Estado. Muito obrigado. História bonita. Tá aí, muito obrigado, foi uma excelente entrevista, eu tenho certeza que vai repercutir muito bem. Obrigado.